Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos. Eleve o pensamento a Deus e a Jesus. Bem tranquilo, bem harmonioso, respirando com tranquilidade, entregando-se neste momento nas mãos do Pai Maior, acalmando o coração, serenando a mente. Saiba dominar-se, vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios, superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isso pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se, jamais desanime. Se não deu desta vez, não desanime. Comece de novo. Amanhã é um novo dia, e no novo dia sairá-se vitorioso. Sabe por quê? Porque o amor nunca falha. E a vida não falhará enquanto existir amor. Seja qual for sua crença ou sua fé, busque primeiro o amor. Ele está aqui, existindo agora neste momento. O pior destino que um homem pode ter é viver e morrer sozinho, sem amar, sem ser amado. O poder da vontade não transforma o homem. O tempo não transforma o homem. O amor transforma, sim. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é a dor que descortina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor é o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é estar preso por vontade, servir a quem venceu o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, tão contrária assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor
que conhece o que é a verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O Renato Russo que me perdoe, e o meu querido Ed também, que ele me meteu nessa fria. Cantar Renato Russo não é fácil não, gente. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, os mentores dessa casa, agradecendo a presença de todos que estão aqui, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter o prazer de receber o nosso querido irmão Ed, que ele vai falar suicídio e juventude. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Eu fiz esse pedido para Socorro porque depois a gente vai ainda saber certinho, mas obrigado, Socorro, de coração. Sempre é lindo te ouvir, não importa. Tá? Então, olha só, hoje a gente vai falar nesse mês que a gente está trabalhando sobre o suicídio. A gente tentou, na medida do possível, distribuir vários assuntos, tentar todas as temáticas possíveis. Então, é bem provável que a gente vai estar indo e retornando com determinadas situações, mas hoje, especificamente, eu vou falar para vocês sobre suicídio e juventude, que é um tema extremamente complicado, porque falar sobre morte, principalmente de jovens, é algo que ainda faz com que ficamos indignados, ainda, de certa maneira, é um tabu falar sobre morte. Eu estava falando no grupo, quarta-feira passada, que a gente compara falar sobre morte como a gente compara olhar para o sol. A gente consegue olhar para o sol até um determinado ponto. Então, para a morte é mais ou menos isso. A gente consegue falar sobre morte até um determinado ponto. Depois disso, a gente não consegue mais falar. Porque ainda a gente, por mais que estejamos dentro do meio espírita, ainda a gente não aprendeu a lidar com a nossa finitude. Ainda a gente não aprendeu a lidar que somos finitos nesse corpo. Nesse corpo. Só que a gente tivesse a certeza plena da continuidade da nossa existência, se isso fosse tão intrínseco em nós, se fosse tão forte em nós, é bem provável que a gente sofreria muito menos em lidar com ela. A gente saberia que a gente só plorangaria. Continuaríamos vivos de uma outra maneira. Então, e falar sobre morte, e agora falar sobre suicídio, é mais complicado ainda, principalmente com crianças e adolescentes. Por quê? Porque a sociedade, ela não aceita essa ideia de que o jovem se mata. Ela não aceita essa ideia de que um garoto de 10, 12, 13, 15, 16, seja que idade que for, ele pode se matar. Ele pode acabar com a sua própria vida. Por quê? Porque, de certa maneira, os pais enxergam nos filhos o seu futuro. Os pais, eles se veem nos filhos o seu futuro. Porque eles enxergam nos filhos o quê? Que os filhos vão crescer, os filhos vão tornar-se adultos, os filhos vão ter um emprego, os filhos vão tornar-se pais também, lhe darão netos. E, de repente, tudo isso é interrompido, é cortado, pronto. Aí já começa o princípio de perceber que ele também é finito,
que ele também pode terminar. Então, lidar com o suicídio na adolescência, lidar com o suicídio na juventude é algo extremamente complicado. Mas a gente tem que lidar. A gente tem que falar. Dá uma olhada nesses dados. Não tem como não falar de suicídio. O suicídio, ele tem muitas estatísticas, tem muitos dados para a gente utilizar. Então, a gente começa por aqui. O que mata mais os jovens? O primeiro lugar é o trânsito. O trânsito é o que mais mata os jovens. E depois vem suicídio, seguido por AIDS, o HIV, e as doenças, infecções respiratórias estão aqui relacionadas. E o quarto lugar é a violência. Então, suicídio entre os jovens é a segunda causa de morte. Então não tem como a gente não falar sobre isso. E se a gente pegar as escalas, o Leandro, quando ele fez a palestra dele lá no início do mês, ele trouxe que os dados estatísticos eles demoram para ser colocados, para chegar até nós. Mas se a gente pegar, é uma linha ascendente. Aqui os dados são só até 2012. É uma linha ascendente. A taxa de suicídio maior é entre idosos. Mas a taxa onde houve um maior aumento é entre jovens, principalmente dos 10 aos 25 anos. Então, se você pegar essa linha aqui, reparem bem, dá uma olhada aqui, principalmente até os 19 anos, olha só. 19 já começa a cair um pouquinho, mas os outros os índices só aumentam. Então, por que será que a gente deixa de falar, deixa de olhar para esse jovem, deixa de perceber esse jovem na sua integralidade, ou seja, naquele ser completo que ele é? A observação que a gente tem geralmente de um jovem é que ele é um ser incompleto. E não é. O jovem não é um ser incompleto. Ele é carregado de inseguranças, de amores, de ódios, como todos nós somos. Então, a gente o primeiro ponto que a gente precisa ter é começar a observar o jovem como um ser íntegro, um ser por inteiro. Ele não é um ser fragmentado. Dentro desses dados ligados à juventude, de cada 10 meninos brasileiros que se matam, 8 são LGBT. Principalmente no período entre 10 a 15 anos, que é o período onde começa a se aflorar a sexualidade, onde ele começa a ter uma percepção consciente da sua sexualidade. Então ele começa e ele está inserido num meio que às vezes o boicota, às vezes vai brincar com a sua sexualidade. Então, aqui há muitos casos disso. No Brasil, entre as pessoas de 15 a 29 anos, é a terceira causa também. Então, vocês percebem que os dados, às vezes, eles vão apontando para a gente situações que nós temos que ficar atentos. E olha só esse dado interessante aqui. Quando eu comecei a fazer a pesquisa para a palestra, eu achei importante colocar, por quê? No mundo, os que os jovens mais usam para se matar são os analgésicos. No Brasil, o que eles mais usam para se matar são os antidepressivos, em primeiro lugar, depois os ansiolíticos, os antitérmicos e os anticonvulsionantes. É isso? Convulsantes. Então, dá uma olhadinha, gente. Vamos pegar aqui e atentar para esse detalhe. Onde isso acontece? Dá uma olhadinha na frase aqui embaixo do slide. Em casa. Em casa, olha só. Quase 100% dos casos. Como esse jovem está tendo tanto acesso a esses medicamentos?
De que maneira ele está tendo acesso a tantos antidepressivos? Ou seja, quase 25% se matam utilizando antidepressivos. De que maneira será que ele está tendo? Será que é só dele que ele está usando? É bem provável que não, né? É bem provável que isso seja de alguém da casa. Então, os dados, os números, eles começam a mostrar para nós alguns indicadores extremamente relevantes. Ou, se a gente olhar aqui, o que está por trás de um dado como esse? Primeira coisa, que a gente tem que ficar atento à medicação em casa. Primeira coisa. Se em outros países são os analgésicos, e no Brasil são os dois mais consumidos, o Brasil, por exemplo, ele é o quarto consumidor, se não me engano, de Rivotril no mundo. O Brasil, ele consome, nós estamos entre o povo mais depressivo. Se está depressivo, provavelmente está passando por algum processo de tratamento. Então, olha só, por que será que eles tentam se matar? Vamos tentar compreender isso daqui, nesse tempinho que a gente tem aqui para essa conversa? Primeira coisa, não tem explicações que podem realmente dar uma certeza de que é isso. Para começar, são multifatores. Ou seja, são vários fatores que estão conectados para que o jovem seja conduzido ao suicídio. Seja conduzido, entre aspas, né? O que existe são indícios e hipóteses. Certo? Porque, na verdade, quando o suicida se mata, ele leva a verdade dele. Ele leva a verdade dele. Você nunca vai saber a razão real da morte. Você vai trabalhar hipóteses. Às vezes ele pode deixar até um bilhete ou algo parecido, mas ele leva a verdade dele. A verdade dele vai junto com ele. Então, o que existe são indícios e hipóteses, né? Mas ela está muito ligada, principalmente, ao sentimento de abandono. Esse é um dos itens que mais pesa quando eu falo de suicídio entre jovens e adolescentes. Então, o sentimento de abandono, ele pode estar ligado a várias situações. Nós vamos discorrer disso depois. Mas olha só também, a experiência de abusos sexuais e físicos, desorganização familiar, desajustamento na escola ou em casa e a desesperança com relação ao futuro são um dos itens que mais aparecem quando a gente começa a falar de suicídio na adolescência ou na juventude. Os índices na faixa entre os 5 e 10 anos, eles ainda não são extremamente significativos, mas ainda sim a gente tem que observar. A gente tem que ficar atento ainda. Por quê? Quando se une abandono, o desajuste familiar, né, família, de repente, uma família disfuncional, tudo isso, ela se une a outras coisas também. Hoje, é extremamente comum e bem mais precoce o uso de álcool e drogas. Jovens estão consumindo álcool muito mais cedo do que se consumia antigamente. Muito mais cedo. É extremamente comum a utilização de álcool, principalmente, que é uma droga lícita. E a internet também, unida com aqueles outros fatores, ela desencadeia também várias situações propícias para essa questão de atentado à sua vida. Então, por exemplo, você pega hoje, que é muito comum, o cyberbullying.
Você já deve ter ouvido falar bastante do bullying, né? Bullying é algo comum, muito falado recente nos últimos anos. Mas o que acontece? O cyberbullying está saindo do campo do real e indo para onde? Virtual. Exatamente. Então está indo para o virtual. Os ataques hoje, eles acontecem no meio virtual. Muito mais comum do que a gente imagina, certo? O meu trabalho é com educação. Então, o meu trabalho é com tecnologia na educação. E é muitíssimo comum a gente ver os relatos de cyberbullying. Gente, a gente está vivendo uma época de propagação de ódio virtual. Quem está numa rede social sabe a doideira que está agora no momento entre adultos. Não estou certo? Quem está numa rede social agora, principalmente no Facebook, percebe uma propagação de ódio, de uma cultura de falta de respeito ao individualismo, ao que o outro traz, independentemente da posição que ele traz. É uma falta de respeito a ao indivíduo. O que o outro pensa, o que o outro deixa de pensar. Então, em vez de se propagar amor, se propaga ódio. E quando a gente traz para o meio da juventude, essa propagação de ódio, ela às vezes é alimentada por coisas banais. Sabe uma briguinha na sala de aula? E às vezes, quem sofre bullying no real é o que vai fazer no virtual. Porque lá ele pode criar um perfil e ser o forte também. Então, esse daqui é extremamente comum, principalmente com relação a... Lembra dos meninos LGBT que eu falei lá? Muito comum, gente. Cyberbullying relacionado a peso. Cyberbullying relacionado... Bom, temos várias coisas. Acho que uns 2 anos atrás, vocês estão lembrados do Baleia Azul? Que era um desafio lançado via internet para as pessoas se matarem, crianças e jovens. Hoje, eu posso falar também dos influenciadores digitais, que são os nomes dados aos youtubers. Há uma mania, há um conceito relacionada a youtuber, né? Hoje o youtuber já virou profissão. E eles são influenciadores digitais. Recentemente teve um YouTube que se matou também, certo? Ele era um dos maiores influenciadores digitais americanos, certo? Ele não era brasileiro. Mas vocês têm ideia da maneira como os seus filhos estão vendo esses influenciadores digitais? Ou de que maneira que a internet os estão influenciando? Então, a gente tem que começar a ficar atento justamente a todas essas questões. No adolescente, é extremamente comum o efeito copycat. O que é o copycat? É um efeito de modelagem. Então, quando acontece um suicídio, é extremamente comum acontecerem outros suicídios. Copycat em inglês é imitar determinados tipos de atitudes. Então, é a modelagem, ou seja, eu estou usando aquilo lá para me modelar. Eu falei numa outra palestra aqui que recente do K-pop. K-pop é uma onda que está aí agora, garotada curte os artistas coreanos, mas os artistas coreanos, eles têm um processo de, como que eu falo, para chegar a idol, né, que é chegar a ídolo, como eles chamam lá, eles têm um processo extremamente duro para chegar, muito treinamento,
E quando eles chegam ao sucesso, eles não conseguem dar conta, às vezes, disso tudo. Esse ano, três ídolos, né, supostamente se mataram. Né? A ideia, por quê? Suposta, por quê? Porque não se fala de forma clara que se mataram. Mas os indícios apontam que eles se mataram. Então, adolescente está na onda, o meu ídolo se mata. E aí? Quando o Kurt Cobain do Nirvana se matou, houve uma onda de suicídios lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele passa a ser um modelo, porque romantiza o suicídio. O suicídio se torna algo bonito. Se torna algo bonito. Olha que coisa. E no caso de criança e adolescente, esse fenômeno aqui, ele é muito maior, né? Ele vai gerar uma preocupação muito maior. Nas crianças e nos adolescentes é muito mais forte, porque eles são extremamente o quê? Sugestionáveis. São extremamente sugestionáveis. Então, essa questão do suicídio com eles é extremamente... o olhar tem que ser mais aprofundado, porque, como eles são mais sugestionáveis, fica complicado, às vezes, você não observar os sinais que ele está dando. Então, e entre os mais novos, a situação é mais cruel ainda. Sabe por quê? Porque os mais novos, eles colocam que os mais novos ainda eles não têm a consciência do morrer. Não tem essa concepção do morrer. Às vezes, alguns teóricos colocam assim, que até os 9 anos, outros colocam até os 12. Eu coloquei até os 12, vai consolidar essa consciência sobre a morte. Então, ainda não tem ideia do que seja o morrer. O jovem, ele não tem a ideia do que é morrer. Essa concepção psicológica, né? Nessa faixa etária, estão se tornando casos muito comuns de automutilação. Semana passada o Theo falou sobre isso, mas eu vim trazer de novo por quê? Porque é muito comum. Eu tenho vários colegas professores que estão aqui no momento, e eles podem apontar isso. Eu dei 2 palestras recentes para educadores, e unânime, 100% das escolas tem isso. Não é isso, André? Né? Cadê a Silvana? Cadê a Emília? Também está ali. Não é isso? Maria Luísa, que está lá no fundo também, são colegas professores que estão aí, que acompanham. É muito comum, gente, na escola isso acontecer. Por quê? Os especialistas, eles interpretam como uma forma de aliviar a dor psíquica por meio da dor física. E o processo do copycat, da modelagem, é muito comum no processo de automutilação. Ou seja, o senso comum, né, desse alívio da dor psíquica por intermédio da dor física é assim: dói aqui, onde eu corto, dói menos do que aqui. Dói menos do que aqui. Aqui eu não consigo lidar. Porque aqui não é físico. Aqui é físico. Eu fui semana passada numa escola que a diretora me relatou que a menina, 11 anos, ela estava se cortando na sola do pé. Sabe por quê? Sola do pé ninguém vê. Ela estava escondendo da mãe. Então, vocês percebem a dimensão dessa dor que está ali? A dimensão dessa dor, dessa menina de 11 anos. E o que acontece? Na maioria das vezes, é esse mecanismo aqui. Está ali, né? A Baleia Azul, lá quando teve o jogo da Baleia Azul, ela incentivava isso daí. Era automutilação, depois passava pelo suicídio. Então, o que acontece? Os jovens,
eles nem sempre sabem falar o que sentem, porque eles não conseguem identificar o que sentem. Olha como é doido isso daí, né? Por quê? Ele não consegue falar, ele não consegue expor, porque ele não sabe o que é que está acontecendo ali dentro dele. E os pequenininhos, e ainda eles vão começar a ter a noção do que é tristeza, bem depois. Eles conseguem falar assim, hoje eu estou triste, depois dos 7, 8 anos, da concepção real de tristeza. E o que acontece? Sofrem em silêncio e de forma inconsciente. Como ele não consegue lidar com essa dor, ele vai achar mecanismos para externar. E muitas vezes, os comportamentos agressivos é uma forma dele aliviar esse sofrimento aí. Os comportamentos agressivos, vamos dar um exemplo assim, de comportamento agressivo. Brigas constantes, começar a beber, o que a gente chama de pulsões de morte. Então, ele começa a ter comportamentos que, para externar isso, é uma forma dele externar esse sofrimento. Porque o que acontece? Olha só, a gente pegar essa figura aqui. O período da adolescência é um lento e doloroso processo de luto e renascimento. Por que ele é concebido dessa maneira? É luto por essa criança que está morrendo. Ou melhor, que morreu. Essa criança está morrendo. Ela vai deixar de ter o colinho do papai e da mamãe. Ela vai deixar de ter os paparicos do papai e da mamãe. Porque agora ela já vai ser o quê? Adulta. Vai ter, entre aspas, uma autossuficiência. Então, e o que é o luto? O luto não é viver uma perda? Não é viver uma perda? Então, eu estou perdendo a criança que eu fui. E tudo aquilo que é trazido com ela. Então, olha só, a cada dia nós, adultos, a gente perde um pouquinho de nós mesmos, incessantemente, sorrateiramente. E com isso, essa perda, ela é muito mais terrível ainda no adolescente. Essa perda, ela é muito mais complicada para o adolescente. Então, perder é algo que a gente está no constante. E, às vezes, essas perdas, elas são necessárias para nos tornar melhor. São com essas perdas que a gente vai trabalhar, mas com o adolescente, lidar com essa perda é algo complicado. Por quê? Ele vai ter a ideia que a infância está indo embora e a cabeça, meio aturdida, ela quer conquistar o quê? O poder sobre o corpo. Olha, esse corpo não é nem de criança e nem de adulto. Eu não sei agir, eu não sei se eu ajo como criança ou se eu ajo como adulto. E aí, vamos tentar entender um pouquinho melhor isso daí. Então, olha só. Os eventos que mais são comuns na infância e adolescência que podem conduzir aos suicídios. Então, maus tratos, abuso físico e sexual, pais divorciados, transtorno psiquiátrico familiar, entre outros, pode aumentar o risco. Um histórico familiar também, assim como a genética. Tudo isso, esse histórico, né, esse risco de suicídio aumenta entre aqueles com história familiar de suicídio ou de tentativa de suicídio. Certo? E alguns fatores sociais também. Se esses fatores sociais forem bons, esse risco vai ser menor. E aí,
a gente vai pegar algumas coisas que já foram faladas aqui em outras palestras, que não é muito diferente com os jovens. Então, a maioria das pessoas com ideias de morte comunica seus pensamentos. Isso daí é um mito, certo? Que precisa ser trabalhado. As pessoas acham que a pessoa vai lá e se mata. Não, na maioria das vezes, ela vai se comunicando. Ela vai deixando pistas da sua intenção. Então, por exemplo, com o jovem, dar objetos de estimação, dar aquela coleção que ele tinha. E hoje, extremamente comum, desabafos em redes sociais. Porque, na verdade, por exemplo, o Facebook parece que ele virou um divã coletivo, não é? Quem está ali na rede social parece que o Facebook virou um divã coletivo. As pessoas desabafam, as pessoas falam sobre suas intimidades, para o outro, sempre para o outro, procurando o quê? O afeto do outro. Por que eu estou falando? Por que eu estou desabafando numa rede social? Por que vocês acham que as pessoas desabafam numa rede social? O que eles querem? Querem o quê? Afeto, carinho, atenção. Querem que olhem e falem assim, olha, e se percebam, olha, eu estou aqui, tá? Eu estou aqui. Aí se a pessoa coloca lá, não, o que aconteceu? Aí ele já começa a trabalhar o seu psiquismo e perceber, falou assim, opa, tem gente me olhando. Eu não estou sozinho no mundo. Aí vai se acalmando. Mas então, e com os jovens, isso não muda também. Às vezes, são pequenos desabafos, com indicações verbais de eu quero morrer, vou me matar, essa é a última vez que você me vê, não vou estar por aí por mais tempo, não tenho mais nada que vale a pena a viver. Recentemente, nós tivemos um caso de um menino que se matou. Ele terminou a escola e aí ele começou a conversar com a professora. Ele falava assim, vocês vão ouvir falar muito de mim. Vão ouvir falar muito de mim. Falava com a professora, ex-professora dele. E a professora, recentemente, conversando com ela estava se sentindo muito culpada, porque não tinha ficado atento aos sinais. Mas, na verdade, esse não era um sinal, porque, claro, com essa frase específica, vocês vão ouvir falar muito de mim, implica em muita coisa. Mas ela se culpava por não ter ficado atenta aos sinais. E é essa culpa que é gerada quando a gente não se dá conta dos sinais, principalmente ligados a essa juventude. Então, quando se tornar intolerável, inescapável, interminável, ou seja, quando aquela criança ou jovem, ele não consegue... Isso tudo, gente, a gente pode jogar para o adulto também. O adulto não é muito diferente com o adolescente, ele já traz muito um perfil, às vezes, perto do adulto, né? Então, quando não suportar mesmo, não tiver mais saída e não tiver mais fim, é onde há uma grande propensão para ele se matar. Então, os 4 sentimentos principais ligados a quem pensa se matar é a depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero. São esses 4 Ds. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. São 4 itens aí. Quando eles se juntam, há uma grande tendência para que algo não bom aconteça. E os diagnósticos mais realizados estão ligados aos transtornos mentais e depressão. Muitas vezes envolvendo uma crise familiar. A maioria das vezes, ela é desencadeada por algum desajuste familiar. Então, vamos tentar entender um pouquinho quais são esses transtornos mentais. O transtorno mental mais acentuado, ele está ligado ao transtorno relacionado ao humor. Qual é o mais conhecido deles? Vou ver se vocês sabem. O bipolar. A bipolaridade, certo? Depois vem a esquizofrenia e alguns transtornos de personalidade. Mas o bipolar, o transtorno afetivo bipolar, por que ele é mais comum
para que aconteça algo. Porque o transtorno bipolar, ele vai começar a aparecer de forma clara lá na adolescência, finalzinho da adolescência, assim como a esquizofrenia. Comum, tá, gente? Isso não quer dizer regra. É muito comum ela aparecer na adolescência, o transtorno bipolar também. O transtorno bipolar, ele está ligado ao quê? Às duas fases, uma fase maníaca, outra fase depressiva. A fase maníaca, ele não tem necessidade de sono. Logorreia é falar demais. Falar demais e não falar nada. Tá? Você já deve ter pensado em alguém, mas não, gente, estou falando de transtorno, tá bom? Certo? Olha só. Logorreia é quando ele fala e não fala nada. E aí, ele vive um pico altíssimo de energia. Aí, no outro oposto, no outro extremo, ele faz o quê? Cai. É onde, nesse momento depressivo, é onde pode ocorrer o suicídio. Então, esse é um dos transtornos. O outro está ligado aos surtos esquizofrênicos. Então, a esquizofrenia é uma doença mental grave e crônica que se enquadra no grupo das psicoses. O que significa psicoses? Ou seja, está relacionado aos surtos. Então, o esquizofrênico, ele pode surtar. E nesse momento de surto, é onde ele pode cometer um suicídio. Por exemplo, ele tem um surto de perseguição. Ele pode sair correndo no meio da rua para fugir dessa perseguição que está na cabeça dele. Há casos relatados de pessoas que pulam de janelas para fugir desse algo irreal que existe. Tá? Então, é uma forma de suicídio. Eu quero me matar nesses momentos. Então, é outra transtorno mental. O outro, muito comum em adolescente, é o transtorno de ajustamento. O que é o transtorno de ajustamento? O transtorno de ajustamento está ligado muito aos problemas escolares, principalmente quando há uma mudança de escola. Ou seja, eu deixei os meus amigos, às vezes amigos que eu construí ao longo de uma vida de 10, 11 anos, que seja, mas eu construí. Eu estou deixando. E aí vai sendo complicado eu lidar com isso. Eu não consigo me ajustar à nova escola. Eu não consigo lidar com o divórcio dos meus pais. Eu não consigo lidar com substâncias que às vezes o meu grupo faz eu usar e eu não quero. Eu consigo lidar com, às vezes, mudanças de locais, de casa, de cidade, problemas financeiros dos pais. Por quê? Problemas financeiros dos pais faz o quê? Não tem uma mudança completa na casa? Eu preciso mudar, eu preciso me ajustar a esse novo estilo de vida, eu preciso lidar com essa nova situação, e eu não consigo o quê? Me ajustar. Aí, na cabeça desse jovem, é algo que vai durar uma vida inteira. Isso tudo ali. Na cabeça dele, não passa a ideia de que isso é transitório. Não passa na cabeça dele que vai passar, vai se ajustar, logo as coisas vão ficar melhor. Porque para ele, tudo isso é um imenso quebra-cabeça. É um imenso quebra-cabeça. Quebra-cabeça, nossa. Certo? Por quê? Gente, são vários. O jovem, principalmente o adolescente, ele é o que a gente chama, ele está num campo bem dissociativo. Por quê? Esse estado de criança, de adulto, de estar adolescente, para ele tudo isso faz com que ele se veja dissociativo.
dissociado um ponto do outro. Então, até o ponto que ele começa a encaixar tudo, é um processo. Então, quando eu trago uma palestra para vocês como essa, é a ideia de conceber e compreender esses processos que está acontecendo nesse jovem. A compreender que são processos químicos, são processos físicos, são processos biológicos, são processos psicológicos, tudo ali acontecendo numa única pessoa. E sem contar que a gente esquece que um dia a gente passou por isso. Então, jamais coloquem a concepção de aborrecente. Por favor, tirem isso. Tire essa concepção de aborrecente. Você não está nele. Você não está sentindo as dores deles. Você não está sentindo os sofrimentos deles. Então, tire essa concepção de aborrecente. A neurose do crescimento, ou seja, a neurose do sair da infância para passar para a fase adulta, é algo normal, é algo natural. Mas ele é envolto de todas essas mudanças. Então, vamos tirar essa coisa do senso comum de aborrecência. Não. Vamos trazer à tona que ele é um ser integral. Como você é, como seu marido, sua esposa é, como todos nós somos. São seres integrais. Então, dentro desse campo, a depressão é algo que mais atinge, o que leva também ao suicídio, né? A gente tem uma ideia, esse jovem, ele está pedindo o quê? Às vezes ele está pedindo só um socorro. É só isso que ele quer. Ele quer apenas que você o ajude. Apenas quer que você dê amor. E a depressão, acho que todo mundo aqui eu trouxe isso, mas a gente tem que ligar o seguinte: no adolescente é um sentimento normal ter alguns momentos de tristeza. É um período de grandes alterações, é natural que exista um período de tristeza. A depressão é quando essa tristeza se apodera e fica. Então, hoje, a gente vive, de certa maneira, uma epidemia ligada ao jovem. Então, 1 a 3% das crianças têm depressão. Em adolescentes, ela chega a quase a 10%. Entre 3% e 9%. É um índice muito alto. Na infância, um menino para uma menina. E na adolescência, as meninas são muito mais depressivas que os meninos. E aí existem alguns fatores de risco ligados a essa questão de depressão na adolescência. A idade escolar, a estrutura familiar, relacionamento ruim com pai e mãe, problemas financeiros, problemas de saúde sério na família, divórcio e violência física entre pais ou dos pais contra a criança, que tudo isso pode conduzir a um estado depressivo. Violência psicológica, quando, por exemplo, a criança que é humilhada ou frequentemente chamada de estúpida, idiota ou doida pelos pais. Às vezes os pais, eles não têm a ideia do estrago que está fazendo ali com seus filhos. Parece coisa tola, né? Ah, você é um idiota. Vocês percebem? Você não sabe o que o outro sente a partir do que o pai ou a mãe está dizendo. O alcoolismo, a criminalidade, todas essas associações, elas são, lembra que eu falei para vocês dos multifatores? Ou seja, às vezes não é uma única coisa. E o bullying, o cyberbullying, o abuso físico que eu falei para vocês, a própria questão de estar entrando na adolescência, e família de adolescentes deprimidos também podem conduzir à depressão. Porque ela está no meio onde aquilo ela começa a ver como exemplo.
certo? Ou seja, se pai e mãe são exemplos, e eles estão no momento tristes, estão melancólicos, eu também vou ficar. E traz essa tristeza para ele. Eu coloquei pré-escolar, gente, mas na verdade hoje a gente sabe que tem crianças lá do 6 meses já estão numa escolinha, né? O que eu quero dizer fase pré-escolar antes de entrar lá no primeiro aninho, tá? Então estão ali na creche, ou às vezes estão numa escolinha, eu não sei os nomes que tem, como que é, jardim da infância, antigamente era jardim de infância, é isso ainda? Acho que é, né? Pré-escola, tudo isso, tá? Então, olha só, sinais de adolescência, porque também acomete essa criançada. Na pré-escolar, não cooperam muito, procuram recusar comidas, incapacidade de se divertir com brincadeiras, dificuldades para se concentrar, possuem um isolamento e déficit de crescimento. Estado mental da criança é sempre assustada, insegura e infeliz, e às vezes dentro do ambiente escolar fazem brincadeiras com suicídio, com o tema suicídio. Na fase escolar, que é na fase já entrando ali no primeiro ano, até os 10, 11 anos, ali uma pré-adolescência, ele tem uma apatia, retardo motor, são entediadas e falta de interesse, baixa autoestima e uma baixa autoconfiança que faz com que o quê? Elas tenham uma visão negativa de si mesmo. Elas acham que nada vai mudar. Nada vai mudar. E os eventos são percebidos como fora do controle, se culpam por eventos negativos. Então, por exemplo, é muito comum uma criança nessa época entrar em depressão porque se sentindo culpada, por exemplo, pelo divórcio dos pais. Extremamente comum isso. Acredita que ela não é digna de receber amor e nunca será aceita. Queixa somática, ela tem algumas coisas relacionadas ao corpo. Cefaleia, ou seja, dor de cabeça, dor abdominal, náusea, enjoos e vômitos. Então, eu trouxe daqui para vocês começarem, de repente, a perceber, em crianças ou adolescentes, alguns sinais que eles vão dando. Frequentes idas ao pronto-socorro, problemas de visão não corrigidos, rachas ou outros problemas de pele. Rachas são tipo de uma erupção na pele, assim, começa a ter problema de pele. Não consegue, só que um detalhe, elas já conseguem, nesse momento, dizer que estão tristes. A tristeza pode estar por trás de uma criança muito quieta. Aquela criança que quase não fala. Dentro da escola é muito comum a gente encontrar essas crianças, assim como tem aqueles que todo mundo já conhece, né? Que dá trabalho danado dentro da escola, mas tem aqueles que são extremamente quietos. Trazendo para o ambiente familiar é ficar atento. Por que será que esse meu filho é tão quieto dessa maneira? Às vezes ele está escondendo alguma coisa que o incomoda. E na adolescência, a depressão ela se assemelha muito à de adultos. Os adolescentes apresentam mais queixa que as crianças, preocupações principalmente relacionadas ao corpo e com a aparência. Por quê? Porque agora ele está num grupo. E esse grupo começa a cobrar dele algumas posições. O grupo começa a observar e ver que o corpo, a forma como ele se veste, tudo isso acaba tendo uma importância. E é extremamente comum os pensamentos suicidas na adolescência. É muitíssimo comum. Muito mais do que a gente imagina. E as mulheres, elas tentam se matar muito mais que o homem. O homem, apesar de ser 79% dos índices de suicídios, as mulheres, elas tentam 3 vezes mais que os homens. Então, o homem, quando vai tentar se matar, ele vai lá e se mata. Pá, buf. Mulher, não. As vias que ela utiliza, ela não consegue atingir os objetivos. Então, a mulher ela tenta muito mais que o homem. Mas quem morre mais são os homens. Nas meninas, então, está ligado a baixa autoestima, né? Nos meninos, eles negam muitas tristezas. E apresentam irritados ou de mau humor. Então, quem tem um filho aí já deve ter observado, né? Os mau humor constante, principalmente dos meninos. Se envolvem em briga e outras confusões na vida escolar. Gente, esse mau humor, às vezes,
pouquinho ali, ele é comum. Quando isso perdurar, é sinal que algo está errado. Certo? O abuso de drogas também, tudo isso. Então, tudo isso, resumidamente, ligado ao adolescente, a gente tem que atentar o quê? A essas mudanças bruscas de comportamento que começam a aparecer. Estava conversando com a Isabel agora mesmo a respeito disso. Então, quando vocês perceberem uma mudança brusca de comportamento, ligar ali, né, ficar atento que algo está acontecendo. O isolamento social dentro e fora de casa, irritabilidade, desinteresse, cansaço, autoagressão, a automutilação, acabei de falar para vocês, e o abuso de substância como álcool e outras drogas. Daqui é um resuminho de tudo aquilo que eu falei, dessa mudança comportamental ligada principalmente ao adolescente. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que ficar atento à deficiência afetiva. Já falei isso aqui em 2, 3 vezes em palestra. O que é essa deficiência afetiva? Quando eu pedi para Socorro cantar a música lá no início, ela fala ligado ao quê? A amor. Ligado a amor. Ligado a afeto. Ligado a muita... Não tem nada a ver em dar grandes presentes, não tem nada a ver em dar... contentar tudo aquilo que aquele adolescente está pedindo, ou aquela criança está pedindo, mas é dar amor. É amor. Essa deficiência afetiva, o Ivan Capelato, ele fala que é fácil lidar com... Hoje a nossa sociedade já aprendeu a lidar com os deficientes físicos, intelectuais. Estamos aprendendo, mas a gente não aprendeu a lidar com os afetivos. Aqueles que ainda não sabem lidar com frustrações, aqueles que não sabem lidar com os nãos que a vida vai oferecendo para nós. E numa dessa, por não ter ganho o celular que queria, vai lá, se corta, e às vezes pode até se matar, porque não sabem lidar com nãos. Então, só que isso é pura falta do quê? Pura falta de amor. A nossa grande existência é aprender a lidar com amor. Então, vocês devem ter visto esse vídeo aqui, não viram? Opa. Cadê aqui? Aqui. Vocês lembram? Vocês chegaram a ver esse vídeo? A criança... É um vídeo que correu aí no Facebook. Eu não quero nem colocar a questão de julgar, mas a criança o tempo todo solicitando, só que a mãe olhasse. Ela estava reclamando de frio. Ela estava reclamando de frio para a mãe, que ela estava com frio. E vai. Ela acabou de falar, estou com frio, mami. Né? Então, e o tempo todo esse não olhar para a criança, esse desafeto ligado a não enxergar de fato que a criança está ali. O outro vídeo que eu queria colocar para vocês, eu vou colocar só um trechinho desse vídeo porque eu acho mais importante. Quer ver? Olha só o que essa menina fala no início. É um vídeo de uns 3, 4 minutos, então eu vou colocar só o início. Quer ver? Papai do céu, me transforma num celular. Papai do céu, me transforma no celular. Assim que eu pintei. Calma, filha. Papai acabou de chegar, tô bem cansado, tá? Só um pouquinho. O senhor precisa ver como eles têm paciência com ele. Mesmo quando chegam em casa, cansados do trabalho. Mas comigo não. Vão logo dando bronca. Ô menina, eu já falei que eu não quero que você mexa no meu celular. Vai brincar, filha, vai. Os olhinhos da minha mãe até brilham quando ela está olhando para o celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também. Eu quero que ela olhe assim Papai para do mim céu, também. Me transforma num celular? Opa. E olha só, quando eu pesquisei, estava pesquisando para essa pesquisa, para essa palestra, o que me chamou a atenção, esse vídeo aqui ele tem 3, 4 minutos,
Mas vocês viram, me transforme no celular para quê? Para ter atenção. E aí eu fui ver os comentários desse vídeo. Eu fiquei assim chocado, por quê? São adolescentes dizendo, olha aqui, isso ainda até hoje fazem comigo. Pelo menos meus amigos prestam atenção comigo. Eles têm bastante erros de português, tá? Nunca me dão valor em casa. Cresci já responsável desde 6 anos. Infelizmente é o que acontece. Minha vida é assim. Parece meus pais. Olha aqui, esse daqui ele desabafou nos comentários. E uma das coisas que ele falou, ela falou assim, olha, eles falam que os pais queriam que ele fosse uma menina. E ele fala assim, olha, falam que eu queria fosse menina, me magoou muito. Eu não tive culpa de nascer desse sexo. Eu nem escolhi nascer. E se eu escolhesse nascer, eu preferia nem nascer. Ficar sem existir mesmo iria ser melhor. E aí os outros vão, infelizmente acontece. Minha mãe também faz isso. Então, eu quis pegar esses comentários porque eu falei assim, para mostrar que não é algo de ficção o que está lá no vídeo. É o que acontece. Que olhar que a gente está dando para os nossos filhos? De que forma que a gente está os enxergando além do que a gente vê? Existem alguns fatores que são protetores quando a gente fala de suicídio. Ou seja, o que é o fator protetor? É a autoestima elevada, um bom suporte familiar, laços familiares bem estabelecidos entre amigos e família, uma religiosidade bem ligada a conceitos morais, principalmente, e espirituais, a ausência de doença mental, senso de responsabilidade, capacidade de adaptação positiva. Lembra do transtorno de ajustamento? Ou seja, capacidade de adaptação positiva. Capacidade de resolução de problemas, relação terapêutica positiva, acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Ou seja, tudo isso são fatores protetores. Mas eles não garantem realmente que algo não vá acontecer. Eles não garantem que algo não vá acontecer. Eles são fatores que podem auxiliar, certo? E como a gente pode ajudar um jovem sob o risco de suicídio? Primeira coisa, não julgar. Não julgar suas atitudes. Ou seja, ter uma atitude não julgadora. Ter uma escuta atenta e ativa de tudo aquilo que ele traz. Muitas vezes, esse jovem, ele é ignorado. Então, escuta atenta significa ouvir de fato. Ouvir de fato. Parar e ouvir de fato. Ressaltar a esperança na possibilidade de melhora e não ignorar, principalmente, as melhoras. Ficar atento aos riscos da internet, manter-se vigilante a tudo isso, porque muitas vezes eles buscam na internet formas de se aliviar. E vai encontrar pessoas. Gente, o que tem de sites ligados a estímulo ao suicídio. Então, ficar atento ao que esse jovem está vendo. E atentos aos seus comportamentos também. Ao comportamento dos pais. Aquilo que está transmitindo para seus filhos. Como é que é o comportamento básico desse jovem? Como que ele se compara a outros jovens? Como está o seu desempenho na escola? Como são as suas relações sociais? Há histórico de comportamento violento? Tudo isso ele tem que ser analisado. Ele tem que ser visto. Certo? Eu sei que nosso tempo está um pouquinho limitado, mas eu queria passar esse recado de jovens. É um recado de jovens. Eu tenho meus altos e baixos como todo mundo. Talvez mais do que os outros. Possa ser difícil de entender. Eu gosto da minha privacidade. Eu curto ficar na minha. Mas você conhece seu filho. Melhor do que qualquer um. E se você acha que ele está agindo diferente do normal? Bastante para baixo. Chorando o tempo todo sem nenhum motivo. Ficando muito irritado, sem dormir ou dormindo demais. Excluindo seus amigos ou se desfazendo de objetos. Sendo imprudente, bebendo, usando drogas, se mutilando e saindo até tarde da noite. De repente, parando de fazer coisas que ele ama.
ou até fazendo coisas que ele não faria. Pode não ser nada demais. Pode ser algo só na escola, com os amigos ou... Sim, pode ser algo a mais. Ele pode estar deprimido, não apenas triste, mas deprimido de verdade. Pode ser que seu filho esteja pensando em se matar. Isso acontece mais do que você imagina. Mais do que deveria acontecer. E as pessoas dizem, eu não fazia ideia. Pensei que fosse apenas uma fase. Nunca pensei que ele faria isso. Queria que ele estivesse falado comigo. Queria que ele tivesse dito algo. Queria ter dito algo. Mas já é tarde demais. Então, se você acha que seu filho está agindo diferente, se ele parece uma pessoa diferente, diga algo. Pergunte, qual é o problema? Como posso te ajudar? Você precisa ter calma e acolher o seu filho. Pedir para ele descrever o seu sentimento pode ajudar muito. Nessa hora é importante dialogar. Pergunte quais são os momentos mais difíceis e o que ele pensa em fazer com essa dor. Não faz mal perguntar. Na verdade, ajuda. Quando as pessoas pensam em se matar, elas querem que alguém pergunte, alguém que sinta simpatia e respeito. Elas querem que alguém se importe com elas. Talvez você tenha medo de piorar as coisas ao perguntar, ao dialogar. Mas nunca demonstre desespero, nem indiferença. Acredite, é preciso passar segurança. Perguntar não machuca e dizer que sabe que está doendo e que não estará sozinho pode ajudar muito. A melhor forma de fazer um adolescente se abrir é perguntando e mostrando empatia. Talvez seu filho no início não queira se abrir, mas não deixe de tentar. E caso seu filho fale que está pensando em se matar, jamais use essas frases. Isso é loucura, não seja tão dramático. Você está exagerando. Nem se matar você consegue. Que besteira, não vai resolver nada. Você está tentando ganhar atenção? Na verdade, o que você deve falar é: sinto muito por você estar se sentindo assim. Como eu posso te ajudar? Vamos passar por isso juntos. Vou te manter seguro. Muita gente pensa em se matar. Adultos, jovens, adolescentes e crianças. A maioria nunca tenta, mas alguns sim. Então, se seu filho diz... Seria melhor se eu morresse. Não posso viver assim. Eu vou me matar. Leve a sério. Encontre alguém com quem ele possa conversar. Alguém que possa ajudá-lo. Às vezes, os jovens querem se matar por algo que aconteceu. Um fim de namoro, um fracasso. Mas às vezes é algo mais profundo e não vai sumir sem ajuda. Procure apoio. Fale com seu médico. Procure um psicólogo, um conselheiro da escola ou o seu pastor. Mas não deixe simplesmente para lá. Assegure-se que o seu filho sempre terá alguém para ajudá-lo. E seja alguém que ele confie. E tem uma coisa importante. Se você acha que seu filho está prestes a se machucar, não o deixe sozinho. Todos nós temos altos e baixos. Mas às vezes é mais do que isso. Se você acha que algo está errado, a única forma de descobrir é perguntar. Se você acha que seu filho está querendo se matar, não espere até ter certeza. Porque conversar, amar, abraçar, ouvir e perguntar não machuca. E pode fazer uma grande diferença. Toda a diferença na vida do seu filho. E se seu filho parece diferente, pergunte! Então, olha só, a gente vai encerrando dizendo o seguinte: conversa, compreenda, se conecte a esse filho. Muitas vezes, em muitos diálogos, o ponto de vista do pai é o que prevalece. É preciso ser compreensível com relação ao sentimento dos filhos, buscar saber sobre os dilemas que os afligem. Ouvir, mas ouvir de forma plena mesmo, de fato. Ouvir e saber que ele é um ser humano completo, como eu disse para vocês, na sua integralidade. Ele é um ser humano completo, que tem sonhos, projetos, desejos. Reserve o tempo necessário, mas ouça de fato. Ouça realmente de fato, com o coração aberto, o coração pleno. Se desconecte de tudo nesse momento. Seja ali pleno para essa conversa. Se a família tem dificuldades para o diálogo, a proximidade pode acontecer por meios do interesse, ou seja, descubra o que realmente chama a atenção. Desmistifique significa o quê? Perceber que a sociedade falha pela ideia que o sofrimento não tem solução ou que pedir ajuda não adianta.
Desmistificar é tirar o quê? Essa questão de que não podemos ajudar. Às vezes bastam só 2 minutinhos. 2 minutinhos basta. E, sobretudo, incentivar tudo aquilo que teu filho traz. Tudo aquilo que o teu filho traz. Seja em forma de arte, conhecer realmente o projeto de vida dele, porque projeto de vida está ligado ao quê? A futuro. Quando ele começa a olhar para o futuro e ter um projeto, ele se desliga desses sofrimentos e começa a se projetar também no futuro. E, sobretudo, acolher. O que é acolher? Acolher significa estar próximo. Mas, gente, é acolher de fato. Acolher de forma autêntica. É trazer para você. Trazer, sobretudo, com amor. Com muito amor. O nosso lar é o lugar de aprendizado. Então não vamos mais ignorar esse pessoal que está aí, essa juventude que está aí, com seu sofrimento, com suas dores. É acolher. Porque acolher é um ato de amor. Acolher, ele é um ato de amor. Só que acolha de forma plena, acolha de forma autêntica, de verdade mesmo. Eu quero reforçar isso, porque às vezes a gente acolhe de uma forma tão... No dia a dia, a gente deixa e não acolhe, e não traz para si, não traz ele próximo para você. Então acolha de forma plena isso. Eu queria encerrar, semana passada o Eduardo, ele chamou todo mundo para a terapia do abraço. Estão lembrados? Quem estava aqui semana passada? Eu quero. Vamos corrigir esse verbo. Eu quero que agora, cada um de vocês, tendo filho ou não tendo filho, se teu filho estiver aqui, melhor ainda, vá lá, dê um abraço nele, o acolha mutualmente, filho para pai, pai para filho, mãe para filho. Se ele não estiver aqui, acolha também, o receba também com um abraço fraterno. Se ele estiver longe, acolha. Se ele estiver perto aqui, o acolha. Se ele já não estiver nesse plano, também mande mensagem de carinho para ele em forma de amor. E eu trouxe essa música aqui. Semana passada o Theo fechou com uma música e hoje eu quero fechar com uma música também. É uma música do Jota Quest que fala assim, ó, daqui a gente só leva o amor. Então, a gente começou eu pedi para Socorro cantar o amor e queria fechar com isso. Que daqui a gente só leva o amor. Então, a terapia que o Eduardo pediu no ano passado do abraço, eu queria que
A gente não leva mais nada. A gente não leva mais nada, tá? Daqui a gente só leva realmente o amor. Então construa isso cotidianamente, em cada ação que vocês tiverem, cada gesto que vocês construírem, só coloquem amor, que é para isso que a gente veio, para aprender a amar. Obrigado.